Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Muito boa noite, sejam muito bem-vindos ao terceiro dia do Café Psicanalítico. Hoje vamos ter duas psicanalistas clínicas, professoras do Instituto Self e do INER, aqui com vocês. A Sheila Almeida e a Kênia Fernandes, elas vão chegar, já estão aqui prontas para bater esse papo, vai ser maravilhoso. Quero saber de você se está tudo bem aí, se você está me enxergando bem, se o som está ok para você, porque hoje a noite promete, hein? Quero começar desejando o meu muito boa noite a todas as pessoas que estão aqui, a Mariana, a Silvana, ao Wagner, que está sempre presente, a Cruzinha, a Andresa, a Cláudia, olha só, o pessoal está aqui, o Donato também está aqui presente, grande Donato, e toda a equipe do INER. A Cláudia, a Paula, a Laura, tá todo mundo presente, que maravilha. A Carla tá aqui conosco também. Sejam muito bem-vindos. Vocês que já são membros do INER, sabem que aqui a gente preza muito por trazer informação relevante, informações relevantes que desenvolvam você, tanto do ponto de vista cognitivo, desenvolvendo novos saberes, entendendo sobre o que é, como funciona essa tal de desenvolvimento humano. Você também vai aprender aqui assuntos profundos, né? Assuntos dentro da psicologia, da neurociência e também da psicanálise. E claro, você vai poder interagindo conosco e debatendo, né? Se conhecendo melhor, e vai ser muito legal ter você aqui com a gente, né? Olha só, o pessoal tá aqui comigo, aqui ó. A Isabel, olha, tá muito bacana aqui. A Cláudia tá dizendo que a equipe do INER é top, sem dúvida nenhuma, uma equipe maravilhosa. Então vamos conversar com nossas convidadas de hoje, as nossas professoras convidadas. Olha só, aqui, olha só, assistiu, ó, acabou vindo o nome errado aqui na legenda, mas a gente vai consertar daqui a pouquinho. Kênia Fernandes está aqui conosco. Olha só, já estão colocando você no Instituto Self, viu, Kênia Fernandes? Kênia, muito boa noite. Boa noite, Ed. Boa noite a todos vocês, toda a galera do INER, Paula. Boa noite, Sheila. Boa noite a todos os colegas que são psicanalistas também, que estão aí assistindo, né? E aos futuros psicanalistas, porque é o que a gente espera, né? Que vocês sejam futuros psicanalistas e que façam a diferença na vida das pessoas, olhando esse inconsciente maravilhoso, trabalhando com esse inconsciente, trazendo para esse consciente que somos esse hoje, o aqui, o agora, né? A grande transformação. Obrigada, gratidão por estar aqui hoje e muito boa noite a todos vocês. Aproveitem esse momento, né, que nós estamos aqui para trocar aprendizagem. Que maravilha! E a nossa outra professora que também está conosco aqui, ela, Sheila! Muito bem-vinda, Sheila Almeida. Boa noite, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Boa noite, Ed. Boa noite, Kênia. Boa noite todo o pessoal do INER, a Paula, a Cláudia e toda essa galera que faz as coisas acontecerem no INER, né? E eu estou muito feliz de estarmos aqui em mais um Café Psicanalítico. Espero que vocês gostem, espero que possa contribuir para o aprendizado de vocês e que eu também possa aprender, porque a psicanálise é isso, é uma troca, é um aprendizado constante, e eu estou muito feliz, eu estou muito alegre e aguardando, né? O que teremos hoje? Vamos trabalhar o nosso tema de hoje, né, que é muito relevante para todos nós, entender melhor da onde veio essa tal de angústia, né? Será que esse mundo que a gente está vivendo hoje, ele é um mundo angustiante, né? Eu costumo dizer que a palavra angústia é muito utilizada para muitas coisas, né? Ela às vezes é utilizada para quando a pessoa está com medo, às vezes é utilizada quando a pessoa está com
com uma certa, um vazio no peito, né? Ou quando ela está assim meio ansiosa. Parece que é uma palavra que é multifatorial. Sheila, o que representa de fato essa palavra e o que é que você pode dizer sobre o que significa estar angustiado para a psicanálise? Então, antes de mais nada, Ed, eu gostaria de iniciar, que eu sempre gosto de iniciar, com a fala de Freud, né? Porque se a gente fala de psicanálise, nós temos que falar de Freud, né? E eu gostaria que vocês pensassem no que eu vou falar aqui agora, que está em Freud. Não somos apenas o que pensamos ser, somos mais. Somos também o que lembramos e aquilo do que nós esquecemos. Somos as palavras que trocamos, os enganos que cometemos, os impulsos a que cedemos sem querer. Sigmund Freud, né? E para falar de angústia, nós temos que começar falando o que é angústia para a psicanálise. E quando a gente fala de angústia para a psicanálise, nós temos uma questão, primeiro, de tradução, porque Freud era alemão. E aí Freud começou toda a psicanálise na Alemanha. E aí ele escreveu tudo lá no alemão. E aí ele veio traduzido primeiro para o inglês, para depois chegar no português. Por isso que eu gosto das obras que têm já a tradução direta. Por quê? Porque quando a gente fala em angústia, lá do alemão é Angst. Angst, que quer dizer medo. Mas quando ela passou para o inglês, a angústia virou ansiedade. Ela foi para o francês, anxiété, e aí virou ansiedade. E aí teve o medo lá na Alemanha, do alemão, da língua alemã, e quando chegou no inglês, ansiedade. E quando veio para o Brasil, como é que ficou isso? Porque no inglês, ansiedade, ânsia, ansiedade é crise do desejo. Ansiedade é isso, crise do desejo. E aí, quando chegou no Brasil, eles fizeram a distinção e a diferenciação de medo, ansiedade e angústia. E aí Freud coloca que o medo é uma experiência que a gente pode nomear. A experiência de um objeto que a gente pode nomear. Mas quando a gente fala em ansiedade, é algo um pouco maior. Porque aí esse objeto começa a esfumaçar. Esse objeto nós já não conseguimos mais identificar e saber o que é. E aí, quando ele chega na angústia, é uma coisa maior. É uma coisa numa escala maior. É uma espécie de pânico. E foi descrita por Freud a primeira vez como neurose de angústia. Porque tanto o pânico, quanto a ansiedade, quanto o medo, quanto a fobia, está tudo dentro da neurose de angústia para a psicanálise. Mas existem várias formas de angústia, né? Hoje nós vemos na clínica que nós temos várias formas de angústia. E existem angústias que são pouco frequentes e que elas, às vezes, não são nem percebidas pelo ser humano. Porque, às vezes, nós temos aquela angústia, que é o quê? Aquele aperto, aquela dor, né? Que ele vem do latim, que quer dizer aperto, né? Aquela dor, aquela angústia, aquela agonia. Mas e quando não vem esse aperto? E quando não vem as reações corporais da ansiedade? E quando não vem? E quando vem apenas como se fosse escondida atrás de um sintoma, né? Quando nós vemos a angústia como no sentido de aquela pessoa, por exemplo, que ela não sente e que ela não vê. E que ela faz, ela só vai agindo. Ela não sente, ela faz, ela vai agindo. Já viu aquela pessoa que ela faz tudo rápido, que ela faz tudo ao mesmo tempo, que ela faz muitas coisas ao mesmo tempo? Essa pessoa também está
com o que a gente chama de neurose de angústia, com ansiedade, com medo. Só que o que ela faz? Ela vai fazendo, ela vai em ações, ela vai agindo para ela, porque ela não pensa e ela também não sente. E ela vai só fazendo. E conforme ela vai fazendo, aí ela trabalha demais, aí tudo dela é demais, tudo dela é em excesso, ela fala demais, ela trabalha demais, ela brinca demais, tudo dela em excesso. As emoções dela são demais. Já perceberam que existem pessoas que estão assim? Isso também é um tipo, dentro do aspecto da angústia, também está dentro do aspecto da angústia. E quando a gente fala de angústia, a gente fala de desejo, porque angústia tem a ver com desejo. E desejo, quando a gente fala de desejo, é diferente de querer. Porque às vezes a gente acha que desejo é um querer. O que eu desejo é o que eu quero. O que eu quero é o que eu desejo. Às vezes, eu desejo, mas eu vou lá e faço o que eu quero. E o que eu quero, muitas vezes, não é o meu desejo. E muitas vezes, o meu desejo não é o que eu quero e o que eu fui lá e fiz. Sheila, mas que complexo isso. Não, não é complexo. Quando a gente pega dentro de uma clínica analítica, quando a gente leva isso para a clínica e que a gente vê que a angústia, para Freud coloca isso muito bem, que a angústia é importante. Porque através da angústia a gente vai conseguir ver o sintoma. E através da angústia eu vou conseguir ver as dores do outro. E que é o que nós tratamos na clínica analítica. Eu tenho uma paciente, vou dar esse exemplo. Antes de você dar esse exemplo, Sheila, segura esse exemplo aí, hein? Vamos escutar um pouquinho a Kênia aqui também. Segura esse exemplo, que daqui a pouco eu passo para você falar esse exemplo, que vai ser bem interessante para a gente. Kênia, e esse desejo quando ele não ocorre, né? Como a Sheila está comentando, quando você tem esse desejo ali meio inquietante, né? Aquele desejo reprimido, aquele desejo impedido, isso pode gerar uma angústia? Com certeza. Até porque, Ed, interessante, gente, prestem atenção nisso. As pessoas falam da angústia como algo negativo, mas para nós psicanalistas, né, para a clínica psicanalítica, a angústia é o objeto central do nosso olhar. Até porque é o problema central que vai nortear aonde vamos encontrar as neuroses, onde nós iremos encontrar o caminho analítico desse sujeito, né? Essa angústia que traz todo esse olhar para dentro de si mesmo, porque como a Sheila falou, né? A ansiedade, ela é diferente dessa angústia, porque a angústia, ela vem no total. Tem uma frase interessante, não de Freud, mas de Lacan, que diz que a angústia, ela é de uma ordem real. Ela vem, de fato, daquilo que a pessoa está sentindo. Ela sente a angústia, ela sabe que está sendo angustiada, se sentindo angustiada. É algo tão profundo que não tem como negar. Então, esse desejo não realizado, conscientemente, esse desejo não realizado, ele está inconscientemente guardado. E quando a pessoa não realiza esse desejo, né, há um conflito interno dessa angústia, porque nada mais é do que a angústia é um conflito psíquico, né, um conflito que vem tanto algumas vezes, né, quando a gente fala do id, do ego, do superego, que são as três instâncias, né, uma das tópicas profundas do estudo da psicanálise, quando essas instâncias, né, estão em guerra entre si, vai criando toda uma angústia. E nós, né, como precisando de uma certa forma de não sentir tão angustiados, o que nós fazemos? Nós reprimimos. O nosso inconsciente, ele é fantástico, porque ele vem atuar essa angústia que não é realizada dentro de um desejo,
ela vem de encontro àquilo que eu gostaria tanto de realizar, mas não consigo. E quando eu não consigo, eu crio mecanismos, eu crio, de certa forma, umas defesas, e são várias defesas que nós criamos, né, inconscientemente, porque é tudo muito inconsciente. Então, na clínica psicanalítica, quando nós estamos atendendo aquele paciente, aquele sujeito, aquele analisante, analisando, o que nós olhamos? Nós olhamos essa angústia. De onde vem essa angústia? E essa angústia, ela vem de toda uma história. Porque a angústia é diferente dessa ansiedade, né? A ansiedade, ela traz hoje uma vertente para o momento que ainda não aconteceu. É um evento, é algo que cria uma expectativa. Mas a angústia não, ela é muito além. Ela vai além dessa expectativa, ela vem de algo já construído, ela vem de algo já vivenciado, ela vem de um trauma. O nosso primeiro trauma é o nosso nascimento. Já traz a nossa maior angústia. Uma das maiores angústias é esse trauma do sair daquele lugarzinho quentinho, fofinho, né, que temos ali dentro, no conforto do seio materno, do ventre materno, e de repente aquela ruptura. Pá! Aquele momento é o primeiro trauma. E a partir dali, começamos a criar toda uma história de angústia durante a nossa vida. Né? Então, assim, esse desejo não realizado, ele realmente faz com que nós sintamos angústia. Né? Nós aprendemos com o tempo, com a repressão, com esses mecanismos, a criarmos mesmo essas angústias, essas nuances, né, da nossa dor da alma. É por aí. É uma dor da alma. E você falando, Kênia e Sheila, eu fico imaginando as pessoas que estão há um ano, mais de um ano, né? Nós estamos há um ano e quase um mês, né? Numa iminência saída de casa. Né? A gente fica sai, não sai, sai, não sai. Aí nós temos vontade de ver nossos amigos e não vemos nossos amigos. Nós temos vontade de ter liberdade de sair, abraçar as pessoas, a gente não pode, né? A gente encontra pessoas queridas, tem que dar só muito mais o... Agora a gente não está mais nem tocando, né, um no outro, que antes pelo menos dava uma tocadinha ali. Hoje a gente sente vontade de ir eu tenho pessoas que tiveram, amigos meus que tiveram filhos durante a pandemia e que essa criança está sem conhecer os familiares, né? Não conhece vovô, não conhece vovó, não conhece titio, não conhece titio, não conhece ninguém, né? Um ano e um mês as escolas praticamente paradas, né? Vai e volta, vai e volta. Isso gera angústia, Sheila? Isso traz angústia para as pessoas? E daqui a pouco a gente vai adentrar um pouco mais nesse tema, porque hoje o Brasil é considerado, né, um dos países onde mais se aumentou o transtorno de ansiedade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, já era elevado aqui no Brasil, por causa das nossas dificuldades e diferenças culturais, mas agora na pandemia se amplificou consideravelmente. A gente vai entrar nesse dado daqui a pouco. Sheila, estamos angustiados? Olha, Ed, o que acontece? Nós estamos confinados. Foi nos tirado a liberdade, como você falou. E essa liberdade que foi tirada, foi uma perda, foi uma ruptura. De certa forma, essa ruptura, essa perda, ela é um luto. Por quê? Porque ela é uma dor causada. E essa dor é um objeto de desejo que foi me tirado. Eu tenho desejo de sair, eu tenho desejo de repente, ir num barzinho, de ir numa lanchonete, eu tenho desejo de ver meus amigos, eu tenho desejo de apresentar o meu filho para a sociedade, e eu tenho vários desejos que foram me tirados. E esse desejo que me tira, essa perda que me acontece, isso gera um luto, é um luto. Porque o que é o luto? É uma perda, seja ela qual for. E esse luto, ele vai gerar, sim, uma angústia. E aí nós temos que cuidar. O que é cuidar? Cuidar para que, quando essa pandemia passar, nós não venhamos a ter um estresse, né? Uma angústia do estresse pós-pandemia, que é o estresse traumático. Porque quando nós falamos de angústia e nós falamos
de ansiedade, né? E o Brasil está só aumentando a ansiedade, já era um nível alto por uma série de questões que você colocou. Nós, dentro dessa perspectiva, nós temos que cuidar do nosso desejo, nós temos que cuidar da nossa psique, porque o que a angústia acontece com a angústia? Enquanto que a ansiedade é algo que eu quero e não tenho, ou é algo que eu gostaria de não ter, por exemplo, eu não queria que tivesse a pandemia, mas ela está aqui. Então, eu tenho medo de pegar a doença. O medo que eu tenho de pegar a doença, que é a angústia, eu tenho medo de pegar essa doença, esse medo que é futuro, que é o medo para o futuro, ele vai me angustiando, ele vai me deixando ruim. Mas, ao mesmo tempo, a angústia, ela é algo que foi passado, que aconteceu no passado, que ocorreu no passado, que a minha psique não deu conta de resolver, e aí, como eu não dei conta de resolver, vai recalcando, vai reprimindo, e eu vou sentindo, às vezes até no corpo, através de dores, através de uma dor de cabeça, através de que aí nós chamamos, né, de neurose de angústias somáticas, que são as angústias somáticas, que às vezes eu tenho uma infecção de garganta e essa infecção de garganta vem da angústia. Às vezes eu tenho uma dor de cabeça, vem da angústia. Às vezes eu tenho uma doença, um problema dermatológico e ele vem da angústia, né? E aí, quando está acontecendo agora na nossa sociedade, eu estou com um problema, eu estou com algo que eu preciso, a minha psique tem que aprender a lidar com isso. E às vezes eu não consigo. E quando eu não consigo lidar com isso, quando eu não sei lidar com isso, quando eu não consigo lidar com o que está acontecendo, pode gerar um trauma, pode gerar um bloqueio, pode gerar uma dor psíquica, e é a angústia que hoje nós temos e que poderá acarretar pós-pandemia, porque ela está crescendo, ela está dentro de mim. E eu preciso aprender e saber e ter mecanismos para lidar com o que eu não estou conseguindo. E esses mecanismos, muitas vezes, eu não consigo eles sozinho. Eu preciso, às vezes, de ajuda. Outras vezes, eu consigo, de alguma forma, lidando com essas minhas questões, mas muitas das vezes eu não consigo, aí eu preciso de ajuda. E quando isso acontece, acionam dentro de nós mecanismos de defesa, porque a nossa psique não consegue lidar com aquilo. E quando a gente fala de psique, a gente está falando de aparelho psíquico. A gente está falando de uma estrutura que Freud pensou do aparelho psíquico. E essa estrutura, nós não sabemos lidar com ela, o que vai acontecer? Vai acionando mecanismos dentro de nós. Por isso que, às vezes, nós vemos pessoas negando que a pandemia existe. Eu ando sem máscara. Eu vou para onde eu quiser. Porque essa pandemia é bobeira. Isso é uma negação. Eu estou negando que aquele fato existe. É um mecanismo dentro de mim para que eu consiga lidar com aquilo que eu não estou dando conta. Mas existem vários mecanismos que estão acionados. E aí quem pode falar muito bem de mecanismos de defesa é a minha amiga Kênia, que é especialista em mecanismos de defesa. É interessante, né, falar sobre mecanismos de defesa, porque é a forma como a nossa mente, né, como nossa psique, esse aparelho psíquico, ele gera algo muito mais além do que esse sentimento de guardar a angústia. Ele quer nos proteger. Os nossos mecanismos de defesa, eles servem para proteger. Infelizmente, os mecanismos de defesa, ou felizmente, né, a gente vai olhando com o decorrer da história da psicanálise, os mecanismos de defesa do ego, ou as defesas, né, do ego, ou a proteção do nosso ego, ela era vista como algo negativo. Mas quando nós estudamos profundamente sobre esses mecanismos, eles servem justamente para nos proteger, para nos ajudar, né, a encontrar
encontrar depois, com análise, com o tempo, né, analítico, com toda uma terapia, encontrar quais são as respostas. Esse negacionismo interessante da pandemia que aconteceu, né, e tem acontecido, esse negacionismo, essa negação da realidade, é um mecanismo de defesa que nós queremos tampar, né, a cortina da verdade. Eu não quero adoecer, eu não quero morrer, eu tenho medo. Então, quando eu tenho esse medo, gera aquela angústia de sentir que pode acontecer com você, e o que a gente faz? A gente nega, a gente não acredita que pode acontecer. Dentro de uma das etapas do luto, né? A primeira delas é a negação. Então, se a gente vive um sofrimento social como nós estamos vivendo, pense só, quantas crianças, né, quando você falou, Eduardo, sobre essa pandemia, né, e essa situação que nós estamos vivendo, se formos todos pararmos para pensar, quantas crianças hoje estão sem pai, estão sem mãe, estão morando em orfanatos porque morreram várias pessoas de dentro de casa, várias famílias estão órfãs, várias crianças estão órfãs. Então você pare e pense, como que vamos trabalhar com essas crianças? Como que elas estão hoje usando as suas defesas a partir desse evento traumático, sabe? É uma preocupação que a gente tem que ter. Uma preocupação. Sem dúvida. E vocês, duas, né, que atuam na área da educação também, né, devem estar sentindo isso na pele, né? Porque hoje a minha maior preocupação com a pandemia, além, claro, das perdas, que são, de certa forma, né, de todos os contextos lamentáveis, né? Mas eu não vou entrar aqui na minha tristeza, né, de como tudo foi conduzido nessa pandemia pelo nossa orientação política. O que eu penso em relação ao que nós estamos vivendo é que nós temos aí uma angústia que está sendo condicionada nos nossos filhos, né? Porque eu concordo com vocês quando vocês falam que a angústia faz parte da nossa vida, né? E tem uma frase aqui, ó, que foi dita, eu acho que foi a Paty que falou, ela disse o seguinte, ó, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, né? Ou seja, todos nós vamos, em algum momento de nossas vidas, passar por situações de conflitos, de castração, usando o tema que nós falamos ontem, né? Nós passamos por momentos de limitação da nossa vida e isso nos gera angústia, né? Mas eu percebo, quando eu estudei a obra de Freud, ele traz uma conotação de angústia também sobre um aspecto mais profundo, né? Sobre quase a ponta do iceberg, né? Depois que você já vem ali, você passa pelo medo, passa por processos fóbicos e aí vem essa coisa quase que incontrolável, que a gente não sabe a causa nem a origem disso, né? Essa angústia que nos avassala, essa angústia que nos paralisa, né? Que nos impede de sair de casa, que é fonte das nossas fobias sociais, essa angústia que muitas vezes nos deprime e nos faz tirar nossa própria vida. Que angústia é essa que toma parte, toma conta do nosso ser e às vezes até sobre uma conotação que vai contra a nossa própria natureza. Que angústia é essa, Sheila? Olha, Ed, essa angústia como a Kênia colocou, que nós já temos a nossa primeira dor, que é o nosso primeiro trauma, que é esse primeiro momento, que é o nascimento. E a partir daí, nós vamos tendo essa angústia que por que ela é profunda? Porque a angústia ela não é ela não é apenas a angústia. E a angústia ela não é como se fosse assim, eu pego esse copo aqui, essa caneca, e eu nomeio, isso aqui é angústia. Não, a angústia ela não é palpável. Ela não é como o medo, que é palpável. Ela é uma energia psíquica, né? Ela vem de uma energia psíquica. Nós não conseguimos nomear o que é angústia. Nós não conseguimos, porque existem várias formas de angústia. Por exemplo, uma pessoa
que tem a necessidade de controlar as coisas do tempo inteiro, né? A pessoa que ela se preocupa o tempo inteiro com o controle, ela produz uma dependência muito grande e que isso é angústia. Porque quando ela não porque como eu disse, a angústia tem a ver com o desejo. E o desejo é o desejo de um objeto, é um desejo de algo, é um desejo do que eu quero alcançar. E quando eu não alcanço esse desejo, eu gero angústia em mim. E esse desejo pode ser, por exemplo, a pessoa que tem a necessidade de controlar. E aí ela não consegue controlar tudo o tempo inteiro. Vou dar um exemplo claro. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela vive... porque quando a gente fala em desejo, a gente tem a questão do real e a gente tem a questão da fantasia. Se eu vou para a fantasia, o meu desejo está na fantasia e eu não coloco ele no real, gera angústia. Vai acontecer angústia em mim. Um medo que eu não sei do quê. Então, eu tenho uma paciente que é muito engraçada. O sonho dela, o desejo, sonho, desejo. O desejo dela era casar, ter os filhos e não trabalhar, ser sustentada. Aquele conto de fadas. Eu, a esposa, o meu marido, o príncipe encantado, meus filhinhos, e eu estou na minha casa, feliz e contente, e eu não trabalho. Eu tenho aquele que me provém. Só que ela casou, não foi com o príncipe encantado, acabou que tiveram sérios problemas, houve um divórcio, onde, quando ela estava casada, ela já teve que trabalhar, porque ele não conseguia prover a casa, então ele já não era o príncipe que ela queria. Olha a fantasia. E aí, o que aconteceu? Ela divorciou. Quando ela divorciou, a angústia começou com o medo, o medo de, e agora? Eu trabalho, mas eu vou ter que sustentar a minha casa sozinha com a ajuda dele. Mas eu vou ter que assumir o que eu não queria assumir. Eu queria só ser dona de casa e mãe. Então já vem o medo. Do medo gerou ansiedade, se preocupar o tempo inteiro com o amanhã, o tempo inteiro com o que vai acontecer. E a partir daí, a angústia se instaurou e ela chegou a ser aposentada, para você ter uma ideia, por invalidez, porque ela não conseguia sair dessa angústia, ela não conseguia sair dessa ansiedade, ela não conseguia caminhar, ela não conseguia trabalhar isso dentro dela, porque ela perdeu o objeto de desejo dela, ela perdeu a fantasia, porque ela tinha uma fantasia. Ela trouxe para a realidade aquilo que era uma fantasia dela. E ela não soube lidar com isso, e não sabendo lidar com isso, a angústia aumentou, e hoje ela está na clínica analítica para tentar trabalhar isso, porque, mesmo depois de muitos anos de divorciada, ela ainda quer um príncipe encantado que esteja com ela e que tome conta da parte toda, que ela não quer trabalhar e ela quer apenas ser a dona de casa, a esposa e cuidar dos filhos. Tem algum problema nisso, Sheila? Estaria tudo bem se não tivesse alguém que tirasse a fantasia dela, se não tivesse alguém que tirasse o desejo dela, se não houvesse essa ruptura, essa perda que ela teve. Se ela tivesse realmente encontrado o príncipe encantado e realmente, né, que aí seria um conto de fadas, mas nós vivemos no mundo real, né? Maravilha, que maravilha. E eu acho interessante, tem uma pergunta aqui, Kênia, que eu acho que você pode responder. Eu vou fazer essa pergunta agora. A pergunta é da... deixa eu colocar o meu óculos. Não dá para ler, não. O que acontece... Olha, e aí, o cara que não tem... não tá, a vista já está pedindo arrego. É uma angústia esse negócio, né? Porque antes eu não precisava de óculos, agora eu preciso. É uma angústia danada, mas vamos lá. A Nath, ela fez uma pergunta que é o seguinte, a Nath, né? Disse, o que acontece quando o negacionismo torna-se muito perigoso, né? Excessivo? Esse comportamento pode revelar
um comportamento psicótico, um pensamento psicótico, quando deixa de ser uma neurose, uma fantasia, um delírio simples, né? Como é que funciona isso, Kênia Fernandes? Então, é interessante, né, falar de neurose e psicose, porque a negação, ela é um mecanismo de defesa da neurose. Ela não é um mecanismo de defesa do psicótico, então não tem como gerar, né, essa psicose. A negação até é interessante, quando você falou, Eduardo, sobre essa angústia, né, do início, essa ponta do iceberg, eu vejo como a ponta do iceberg lá de baixo, né, a ponta do iceberg lá em cima quando tem a consciência, né, pelo contrário, é aquela que fica lá embaixo, é quando existe uma condição existencial, essa angústia de condição existencial, quando eu tenho uma sensação de impotência diante do real, quando eu tenho uma sensação de impotência diante do sofrimento. Então, quando eu nego profundamente todas as situações em que eu possa resolver de alguma forma, isso se torna perigoso. Então, esse negacionismo, essa negação, quando ela se estende, quando não se instala, né, nesse aparelho psíquico a consciência do real, porque a negação, ela é um mecanismo de defesa da situação real. Eu nego a realidade, eu nego aquilo que eu estou vendo, eu nego aquilo que eu estou vivendo, eu nego aquilo que eu estou sentindo. Então, quando eu passo a fazer isso todos os dias, todas as situações da minha vida, não generalizando todas, mas dentro de um contexto em que eu nego, ela se torna uma neurose. Uma neurose, porque a psicose, a pessoa, ela sai do real. Ela não nega o real, não existe o real dentro dela. Não existe o real dentro desse aparelho psíquico. O real, ela cria, é o real dela. Ela que criou um real. Então, a negação, nesse caso, não se encaixa nos casos de psicose. Não faz parte, né, do mecanismo da nossa psique. Então, eu vejo como quando nós estamos, sabe, diante dessa angústia, desse sofrimento, como a Nath falou, né, que a dor, ela existe, mas o sofrimento pode ser... Eu costumo falar isso nas minhas lives e até mesmo nas minhas frases, de vez em quando, no Instagram eu coloco, a dor, ela existe, mas o sofrimento é uma escolha. E quando eu nego, eu estou sofrendo. Essa angústia, ela vai chegando, ela vai se instalando. Tá me ouvindo? Deu uma instabilidade. Sim, aqui, travou? Acabou travando aqui um pouquinho, mas pode continuar. Então, essa situação de negar, né, o que eu estou vendo, ela pode se tornar perigosa a partir do momento em que ela é constante, em que eu não deixo entrar na minha realidade, que o sofrimento, ele pode ser evitado a partir do momento que eu tomo consciência dele. Então, quando eu tomo consciência dessa situação de angústia, né, quando nós, infelizmente, é tão triste a gente estar vendo a situação do nosso mundo, do tanto de pessoas cometendo suicídio. Que angústia, gente, que essa pessoa está vivendo, né? Quantas pessoas perderam? Essa semana mesmo, meu marido perdeu um grande amigo por causa da angústia. E ele simplesmente colocou uma arma na cabeça e pronto. Acabou a angústia. Mas o que é essa angústia tão grandiosa, né? Essa sensação de impotência diante da dor. Essa sensação de uma ausência do saber como agir. E a gente só consegue agir quando nós temos a consciência. A consciência. Quando eu nego, eu posso ver outras possibilidades. Mas isso ali vai sendo trabalhado dentro de uma terapia. Dentro de um olhar analítico, um olhar de si mesmo, né? Então, assim, eu vejo que hoje, dentro desse contexto, né, dessa psicanálise contemporânea que nós estamos vivendo, que nós não podemos mudar, sabemos que existe uma base muito grandiosa da psicanálise, mas nós não podemos negar, como psicanalistas, né? Nós não podemos usar esse mecanismo de defesa da negação e ver que os tempos mudaram e que nós precisamos nos adequar a essa realidade nova.
ver o outro agora com uma angústia diferente. É claro que, dentro desse contexto que estamos vivendo hoje, a angústia ela continua sendo a mesma, lá quando Freud foi descobrindo e estudando tudo isso. Né? A neurose de angústia, a neurose fóbica, né? O toque, as pessoas... Caramba, eu fico pensando quantas pessoas hoje, por causa dessa angústia e por causa dessas situações de negar, ela vai transferindo a sua atitude de angústia para um objeto. As pessoas hoje estão desenvolvendo toque, neurose obsessiva por lavar as mãos. É um problema, é um grande problema clínico que nós vamos ter que saber lidar com isso. E vamos no futuro. Nós aqui, vocês que estão estudando, né, futuros psicanalistas, vamos pensar nisso. É o momento de a gente pensar quais são as neuroses desenvolvidas durante esse período de pandemia. Neurose obsessiva, neurose fóbica, né? São essas angústias transformadas em neuroses que nós vamos tratar na clínica para fazer o quê? Levar esse analisando a encontrar com amor, que aí a gente vai lá no nosso primeiro café psicanalítico, né? Esse amor, porque falar de amor é falar de nós mesmos. Então, encontrar dentro dessa realidade hoje de pandemia, de dor, de angústia, como eu posso sair dela com amor. E aí é a hora dos psicanalistas, né? Entramos em ação. Vamos trabalhar, vamos fazer a diferença. É aí que está, nesse contexto mesmo, né? Essa neurose de angústia, essa neurose fóbica, essa neurose obsessiva, ela vai se formando a partir dessas angústias que estão se acumulando no nosso aparelho psíquico, acumulando no nosso dia a dia, nesse cotidiano, né? nessa realidade, nessa rotina diária que nós não estávamos acostumados a viver e agora nós estamos vivendo goela abaixo, todos nós, né? E a gente tem que aprender a lidar com isso. As que nós vamos desenvolver dentro, eu costumo falar que não faz sentido estarmos dentro de uma clínica psicanalítica e não desenvolver habilidades para o nosso paciente saber lidar com essas angústias. Mas não somos nós que vamos fazer isso, são eles, a partir de olhar para eles mesmos. A partir das nossas inferências, quando nós perguntamos na clínica, né, o que isso pode gerar em você, o que está gerando em você. Porque muitas vezes o outro, ele não consegue enxergar as consequências desses mecanismos que o próprio ego está fazendo para protegê-lo. Não é só, né, a negação, mas tem toda essa repressão, o sentimento reprimido, o recalque que está lá embaixo guardadinho, e por aí vai. Incrível isso, hein? Muito interessante. Olha, muita gente está falando aqui, está tendo dificuldade de entendimento, de distinções entre neurose e psicose. Sheila, dá uma explicação rápida e conceitual de como identificar uma neurose com uma psicose. Eu costumo dizer que se você tiver alguma doideira, né, é melhor que você seja neurótico, né? É melhor que você seja neurótico. Se alguém chegar assim e diz, cara, você tá com algum transtorno mental, você tá meio malucão, eu digo, cara, espero que o diagnóstico seja neurose, né? Porque aí psicose a coisa vai mais lá embaixo. Como é que funciona essa distinção, Sheila? Fala pra gente. Vamos lá. Para eu falar de neurose e psicose, eu levaria umas 4, 5 horas, né? Então, aí vai ter que fazer mesmo o curso de psicanálise 360, a formação para poder entender. Mas, resumidamente, quando a gente fala de neurose, para Freud, primeiro que todos nós somos neuróticos. Para Freud não trabalhou a questão a questão do neurótico. Para nós, vocês que estão estudando a psicanálise ou que vão estudar a psicanálise, vocês vão estudar o neurótico, a neurose. Freud estudou a neurose, depois os pós-freudianos vieram estudando a psicose. O neurótico, ele trabalha dentro da questão da angústia, dentro daquilo que incomoda o neurótico. E como a Kênia colocou bem bacana,
O neurótico, ele vive dentro do real. A fantasia, mesmo a fantasia dele é dentro do real. Não é do imaginário, não é da... Já o psicótico, não. O psicótico, ele tem um mundo dele. O psicótico tem a patologia de psicose, ele já vive no mundo paralelo. Muitas vezes as pessoas elas confundem, ela fala assim, fulano teve um surto psicótico, mas não sabe nem o que está falando. Porque um surto, o psicótico, por exemplo, ele fala com o outro. E outro? O outro que ele imagina que existe. Para ele existe, porque ele vive já naquele mundo da fantasia. Aquele mundo é o dele. Quando a Kênia diz que a negação está dentro da neurose e não está dentro da psicose, é porque o psicótico ele não vai negar nada. Por que o psicótico não vai negar nada? Porque ele não tem o que negar, porque aquilo que ele vive, para ele, é o real dele. É então, afetado, inclusive, só te cortando, é afetado a percepção e o julgamento do psicótico. Sim, era onde eu ia chegar agora. E quando a gente diz afetado, gente, é no sentido de afeto, tá? Afetado é no sentido de muito afeto. É o afeto que tenho em mim, tá? Quando a gente fala na psicanálise, às vezes vocês escutam muito, a pessoa é afetada. É muito afeto. Então, ele é afetado justamente nesse sentido. Então, a negação para ele não existe. Para o neurótico, existe a negação. Por quê? Porque o neurótico, ele aciona os mecanismos de defesa. Esse mecanismo de defesa é um mecanismo de proteção da psique. É um mecanismo de defesa do meu aparelho psíquico. Quando eu não consigo lidar com algo e que a angústia é justamente isso, eu não consigo lidar com o que aconteceu, e aí gera angústia, então eu aciono mecanismos de defesa, que o da negação é um deles, mas eu aciono mecanismo de defesa para que o meu aparelho psíquico consiga lidar com aquilo que eu não estou lidando, que eu não consigo, que eu não sei, que está às vezes reprimido, recalcado lá no inconsciente. Agora o psicótico não. Ele já vive no irreal. O irreal, para ele, já é o real. Ele vai negar o quê? Se ele disser que a pandemia não existe, para o psicótico, ela não vai existir. Porque aquilo ali é o real dele. Aquilo ali é os afetos. Quando a gente diz o afeto, afetado, é o que ele já está afetado por aquilo. As emoções e sentimentos dele são todos afetados pela questão da personalidade, porque tanto neurose quanto psicose são tipos de personalidade para a psicanálise. E a psicanálise diz, ou você é neurótico, ou você é psicótico. E é muito melhor ser neurótico do que ser psicótico, porque dentro da neurose a gente vai conseguir trabalhar as neuroses, seja ela qual for das neuroses, neurose de angústia, neurastenia, neurose, seja ela qual for, obsessiva, compulsiva, você vai conseguir trabalhar ela, manejar ela dentro da clínica e você vai conseguir conviver e viver dentro da sociedade. E aí entra na questão da busca do eu, né? Do eu verdadeiro de cada um. Porque se eu não trabalho com o eu verdadeiro, eu não sei nem se eu sou neurótico ou psicótico. Se eu não entro para dentro de mim mesmo, se eu não busco quem sou eu realmente, onde eu estou, onde está o meu eu verdadeiro, que aí seria dentro de uma neurose, né? Quem sou eu, onde eu estou, o que eu faço aqui, e aí, Ed, entra na questão que muito está acontecendo hoje, e até na pandemia, a questão de qual o sentido da vida para mim? Qual o sentido da vida? Por que eu estou aqui? Eu falo uma coisa bem interessante. Oi? A neurose, ela tem cura, a psicose, ela não tem cura. Direto falando, né? Neurose tem cura. Psicose não. Eu tenho uns amigos que são psicóticos. Povo do louquinho, doido. Eu também. O psicótico, ele vive fora. E não é pouca gente não, viu? É muita gente. Vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente pensa em... Muita gente tem perguntado aqui, Eduardo,
E onde é que eu fico sabendo mais sobre psicanálise? Como é que que é muito conhecimento, as meninas estão falando muita coisa, é demais pra gente um café psicanalítico. O que a gente deve fazer? Eu não sei quanto a você, mas uma das coisas que eu fiz na minha vida, isso aconteceu em 2015, olha, já faz tanto tempo, não faz tanto tempo, só 6 anos, hein? Foi quando eu decidi fazer análise, né? Pra que análise, né? Pensar assim, pra quê, né? Ficar lá, o povo, quem sabe da minha vida sou eu, né? Inclusive, esses psicanalistas sabem menos dele mesmo do que de mim, então eu vou ficar na minha. E aí tinha esse pensamento retrógrado, um pensamento fechado, né? Esse é um pensamento fechado, um pensamento de que a verdade está dentro de você, só você conhece a verdade. E aí o que ocorreu é aquela tapa no bom sentido na cara, né? Que você recebe quando você começa a fazer. Você diz, cara, eu sou assim? Caramba, peraí, parece que eu sou assim mesmo. Rapaz, eu falo desse jeito? Eu incomodo tanto as pessoas nessa... Quer dizer que isso que eu estou imaginando aqui não é real? Cara, não é real. Quer dizer que aquela angústia que eu sentia por acreditar que um outro tinha um sentimento um sentimento contrário ao que eu desejava. Na verdade, eu não tenho como validar isso. Isso é uma intuição maluca, né? É mais ou menos aí. E aí, melhor que você comece conhecendo a psicanálise. Por isso que nós decidimos aqui no INER fazer uma parceria com o Instituto Self, justamente para que a gente pudesse trazer para vocês o que existe de melhor em relação a conteúdo de psicanálise, a conteúdos relevantes, a desenvolver um tripé, a partir de um tripé. Por que eu acredito nesse tripé? Mas antes de falar sobre esse tripé, eu quero dizer para você o seguinte: nada adianta só saber e não saber como fazer. Nada adianta só saber como fazer e não fazer, né? Então, às vezes a gente fica tendo muito conteúdo e tal, etc., mas às vezes não coloca em prática. E por que não coloca em prática? Porque não tem supervisão, não tem a pessoa que vai fazer seus ajustes finos, né? Não tem o ajuste necessário para que você decole. Senão você vai ficar nadando e não vai sair dos 100 metros rasos. Você nunca vai para águas profundas, associando a analogia com a maratona aí de águas profundas. O que você precisa, e eu te garanto com certeza, você precisa desse tripé. Você precisa conhecer, saber. Mas além de saber, saber como fazer. E além de saber como fazer, ir lá e fazer. Então, nós desenvolvemos um curso de psicanálise de 2 anos, que você vai saber. Depois, você vai saber como fazer. E por último, você vai lá e vai fazer, né? Ou seja, você vai conhecer a parte técnica teórica da psicanálise, você vai participar de um processo de análise para você entender como faz a partir de um analista experiente. Depois você vai analisar outras pessoas, sendo supervisionado para fazer os ajustes finos. Então, esse tripé, eu conheço poucos cursos no Brasil que oferecem. Quando oferecem, olha, é um absurdo de preço. Claro que o INER e o Instituto Self vai te entregar a parte teórica técnica. A parte de análise e supervisão, isso é um processo paralelo que você vai fazer dentro do curso de psicanálise. Ou seja, você irá... aí pode ser um psicanalista que você conheça, né? Pode ser um terapeuta próximo a você, pode ser um professor seu, mas é importante que você faça isso. Porque a partir desse fazer é que você se desenvolve, né? Então é um curso que nós preparamos para te dar a parte teórica técnica e todo esse auxílio, né? Todo esse auxílio para você se desenvolver e desenvolver uma profissão. Eu nem vou falar mais sobre o curso, que todo mundo já sabe, são 23 percursos, né? 27, né? Vai ter café psicanalítico, vai ter workshop, vai ter aulas especiais, vai ter cursos especiais, vai ter aula tira dúvida, vai ter a parte online, tem a parte gravada, tem tudo isso. Além disso, você vai receber de bônus cursos do INER, para você, cursos de PNL, para complementar as tuas estratégias de como lidar dentro da análise, cursos de hipnose, curso também para que você possa aprender a parte neurofisiologia do cérebro, que é a parte neurociência, ou seja, uma formação completa que cabe no seu bolso, né? Cabe no seu bolso, né?
Quando a gente pensa numa formação dessa, eu penso numa formação dessa de milhares de reais. Você vai poder fazer uma formação dessa com menos, assim, sei lá, né? Menos de quase 10, 15 reais por dia, né? Quase um café e um misto. Se você comprar um café e um misto no pão de queijo, você gasta o dobro disso, porque o pão de queijo é caro para danado, né? Então, aproveite. Amanhã se encerra. Aí você diz, caramba, você vai ficar depois. Como é que eu faço para me matricular? Como é que eu faço? Entre em contato com as nossas executivas de venda que estão aqui no chat, tá? A Cláudia, a Silvana, tá? Olha, tem uma pergunta aqui que pergunta o seguinte: qual a diferença, né, entre o psicólogo e o psicanalista? Eu posso até responder uma parte dessa pergunta, mas eu acho ela muito importante e eu acho que as meninas podem contribuir também com essa resposta, né? E eu costumo dizer que são duas áreas distintas, né? Bem distintas. Por quê? Porque elas têm interesses diferentes, apesar que elas chegam no mesmo lugar, mas elas têm interesses diferentes, vai por outra via, né? Enquanto que o psicólogo, ele é um profissional mais generalista, ele vai aprender outras abordagens, ele vai estar com foco muito nos transtornos mentais sobre a perspectiva da estrutura dos transtornos, né, dos protocolos, da identificação de diagnóstico. A parte de análise, da psicanálise, ela vai cuidar do ser humano, né? Ela não vai ficar ali no seu interesse primário de identificar somente a parte doentia, mas sim te desenvolver, gerar autoconhecimento e te permitir evoluir como pessoa. A psicanálise, ela se propõe a ser mais democrática, é para todos, né? Eu vejo a psicanálise uma abordagem para todos, assim como Freud sonhava, né? Que ela fosse democratizada, não vulgarizada e banalizada, mas sim democratizada. É mais ou menos isso, Kênia? A psicanálise, fala um pouquinho sobre essas distinções aí e a gente já vai caminhando para o encerramento do nosso café psicanalítico. Eu costumo falar para os meus pacientes quando eles perguntam, né? Você é psicólogo ou psicanalista? Aí eu falo para eles assim: você quer resolver os problemas que estão acontecendo na sua vida no hoje, agora, conscientemente, ou você quer encontrar com o seu eu, criança, que aconteceu lá atrás, tudo que você carrega e que você hoje não consegue resolver seus problemas, porque você carrega muita coisa lá atrás. Aí eles ficam assim, olhando, cara, eu quero resolver logo tudo. Falei assim, então, esse é o psicanalista. O psicanalista, ele trabalha com o inconsciente. A diferença do psicanalista é que ele vai na causa do problema, na causa da dor, né? Onde nasceu, como surgiu, de onde veio essa dor, essa angústia. E o psicólogo, ele vai trabalhar com o consciente, com o problema real, com a situação do hoje. São dois profissionais totalmente diferentes, mas que, como você disse, eles vêm de encontro àquele resultado. Fazer com que a pessoa encontre o seu eu e caminhe, vai, né, deslancha na vida, resolva seus problemas, faça a diferença para ela mesma, encontre a sua melhor versão. Mas o psicanalista, ele vai lá, ele cavuca, ele vai lá no cerne da dor, né? Ele vai lá mesmo, naquela parte primitiva do nosso ser, que é onde se formam todas as nossas neuroses, angústias, obsessões, enfim, tudo aquilo que, de uma certa forma, nós agimos e não conseguimos entender. Por que eu ajo assim? Por que os meus relacionamentos são sempre os mesmos? Por que eu tenho um tipo de comportamento diante de uma situação e eu não consigo mudar isso? Né? A pessoa que tem alguns questionamentos e que ela não consegue entender por que ela age assim, por que dessa forma, né? É o psicanalista que vai ajudá-lo a encontrar essas respostas. E só complementando, Kênia, eu vejo que eu sempre costumo dizer para os meus analisandos, né, para os meus pacientes, que a psicanálise, ela trabalha a diferença, são todas essas que você colocou, mas tem a diferença que o psicanalista, ele não se torna psicanalista se ele não passar pelo processo analítico. Então, você tem que, a gente costuma dizer, deitar no divã, né?
Você tem que primeiro passar pelo processo analítico, porque a psicanálise, elas não são técnicas, elas não são ferramentas que você vai lá, pega aquela técnica, aplica para todas as pessoas igualmente. Aí eu tenho essa técnica para ansiedade, então para todas as pessoas essa técnica serve. Não. A psicanálise, Freud, ele vê a pessoa como um ser único, como um único. Então, a análise ela é para aquela pessoa, por isso que a gente fala percurso analítico, por isso que a gente diz análise, porque não são aplicação de técnicas. Primeiro você se apodera do conhecimento, depois você passa pelo processo e aprende como que o processo analítico acontece, e além de ver como o processo analítico acontece, você também consegue ver como maneja-se o inconsciente, porque, na verdade, a psicanálise é o manejo do inconsciente, né? Nós aprendemos a manejar o inconsciente, e aí eu faço uma comparação, eu faço uma analogia, que o que a psicanálise faz? Ela vai lá, tem uma feridinha, vamos supor que é um machucadinho com a feridinha. A psicanálise vai lá, cutuca a ferida, arranca a casquinha da ferida, bota o dedinho lá dentro, arranca todo o pus, tudo que está sujo, tudo que está podre, tudo que está aquele pus todinho. Coloca remedinho, cicatriza, depois não fica nem a marca, nem a marquinha não fica, é quase que uma cirurgia plástica. E isso é individualmente, isso é cada um tem o seu percurso diferente. O percurso analítico ele é individual, né? É como se fosse o percurso Belém-Brasília. O percurso é um só, mas cada um vai de uma forma. Uns vão de carro, outros vão de ônibus, outros vão de avião, outros podem ir contemplando a beleza pelo caminho, outros já vão mais rápido. Então, o fantástico e o lindo da psicanálise é justamente isso. Primeiro eu me apodero da psicanálise, para depois eu ser psicanalista. E aí eu acho isso fantástico. E quando nós apoderamos dessa psicanálise, né, eu procuro falar assim, você tem um quadro, o psicólogo ele te entrega um quadro, entrega a tinta, entrega para você também os pincéis, e ele vai conduzindo você a encontrar o caminho daquela imagem. Já o psicanalista, ele te entrega o quadro, os pincéis, e ele diz, faça, pinta você, desvenda, é você que é o autor da tua vida, é você que vai encontrar o caminho para você se reconstruir, se desconstruir. Então, é por aí, Eduardo. Maravilha, maravilha. Agora sim. Pessoal, foi esse o Café Psicanalítico, né? Foi uma semana aí, 3 dias, na verdade, 4 dias, né? Porque teve um dia que a gente não teve, de conteúdo precioso, profundo para você, com debates interessantíssimos, né? Onde essas pessoas, de forma muito gentil, trouxeram para você que está em casa, conhecimentos que talvez você não visse em vídeos no YouTube, talvez você não vê e não vai assistir, nem vai escutar em uma live, né? Nem no seu áudio no Spotify, mas você viu aqui no Café Psicanalítico do Inner, né? Muito obrigado, Sheila Almeida, muito obrigado, Kênia Fernandes. Quero que vocês falem as considerações finais e para esse público. E qual é a sugestão? Será que é recomendado fazer o curso de psicanálise? Para quem é recomendado? Deixa a tua mensagem final aí para essas pessoas que estão aqui para a gente. Sheila? Olha, antes de mais nada, eu sou uma apaixonada pela psicanálise. Então, eu gostaria de dizer que a psicanálise ela é transformacional, né? Quando você entra para fazer uma análise ou para fazer o curso de psicanálise, você é uma lagartinha. Depois você sai uma borboleta e dá voos rasantes, né? Eu posso dizer isso, que esse é o processo analítico, né? E se vale a pena fazer o curso de psicanálise, vale a pena em todos os aspectos. Se você quiser se autoconhecer, vale a pena. Se você quiser se ajudar e ajudar o outro, vale a pena. Se você quiser ser um psicanalista, vale muito a pena. Por quê?
Primeiro, que quando passar esta pandemia, nós teremos um boom nas clínicas. Nós já estamos tendo, a Kênia percebe isso, eu também. O consultório, a gente já não está tendo mais nem tempo para atender as pessoas, de tanto que elas estão precisando de ajuda analítica. E quando terminar essa pandemia, o boom vai ser muito maior. Eu creio que vai faltar psicanalistas. Então, é muito importante que nós tenhamos um time de qualidade, né? Porque aí eu digo que para fazer um curso de psicanálise, não dá para você ir aí fazer qualquer curso de psicanálise. E se eu estou aqui hoje, estou contribuindo, né? É porque eu acredito no Inner e Self juntos, porque o curso realmente vai ser de qualidade. O curso realmente vão ser percursos que você vai percorrer com um aprendizado 360, como diz o Ed, né? Que vai ser um todo. Então, assim, o que eu posso dizer para você se fez sentido isso que a gente falou aqui para você hoje, ontem, segunda-feira, né? E você se permita, né, passar por esse processo de descoberta, de transformação, de busca do seu eu verdadeiro, né? Lacan costuma dizer que o desejo é o remédio para a angústia. O remédio da angústia é o desejo. Então, busque o seu desejo, busque desejar, busque estar de encontro a esse desejo, né? E, para finalizar, o que eu posso dizer para vocês se você estiver angustiado, se você estiver com angústia, com ansiedade, com uma dor psíquica, não fique sozinho, não fique em casa, sozinho, mas busque ajuda. Nós estamos aqui para te ajudar, para te auxiliar, para pegar na mão, para caminhar com você. Gratidão pela oportunidade. Ed, tá mudo. Ed, você está mudo. Agora sim. Obrigado, Sheila, pelas suas considerações finais e pela sua excelente participação aqui no nosso Café Psicanalítico. Kênia, agora é você. Quais são as suas considerações finais? Por que fazer psicanálise? Por que se tornar um psicanalista? Aproveite e dê a sua boa noite aí para o pessoal. Pois é, por que fazer psicanálise? Porque a psicanálise, ela transformou a minha vida. Eu fico até arrepiada. Oi? Agora sim, voltou. Voltou, eu tinha pausado, né? Tá. Fazer psicanálise é porque ela transformou a minha vida. E se ela transformou a minha vida, ela também pode transformar a vida de vocês. Passar por esse processo foi a coisa mais libertadora que eu poderia dar para mim mesma como um presente. Eu vejo que quando você falou, Eduardo, sobre o curso, né? Eu fiquei aqui pensando, quisera eu fazer esse curso de psicanálise, porque eu tive que passar por todo esse processo de ensino, de aprendizagem, individualmente, tive que fazer cursos de hipnose, curso de PNL, tudo separadamente para poder hoje, né, estar mais envolvida nesse processo do desenvolvimento e estar mais habilitada, né, com mais autoridade, com mais notoriedade dentro daquilo que eu faço. Mas você que está aí hoje, né, que está tendo toda essa oportunidade, que vem todo um carregamento, né, de cursos que são perfeitos, eu fiz, então eu posso dizer para vocês que eu sou uma delas, né, que usufrui desse trabalho, desses cursos que o Eduardo tem feito e tem, né, apresentado para vocês, porque com essas técnicas, com todo esse ensinamento, com toda essa aprendizagem, eu aplico na clínica e eu vejo o resultado acontecendo. Então, fazer psicanálise é você ver a coisa acontecendo, sabe? É você ver o processo da transformação da lagarta se tornando borboleta. Eu fui uma dessas pessoas. Então, eu digo assim como a Sheila fala, né?
Eu sou apaixonada pela psicanálise. Eu não sou só apaixonada, eu sou um amante da psicanálise. Eu amo a psicanálise. E em última análise eu digo, né? Precisamos amar para não adoecer. É essa a minha mensagem, né? Eu agradeço, Eduardo, a você, a toda a equipe INER, Selfie, né, por estar aqui, e a cada um de vocês que se disponibilizaram a deixar um pouquinho do seu tempo aqui para nós, né, ouvindo um pouco de nós, e eu quero sim estar contribuindo com vocês nessa formação. Vai ser muito bom. Maravilha! Gratidão, Sheila, Kênia. Pessoal aí, comentem aqui se foi interessante a aula de hoje, né? Como foi muitos elogios, o pessoal dizendo que foi claro a explicação, que foi as aulas muito bem explicadas, né? E que, olha, só elogios aqui. Pessoal, aproveita essa oportunidade. Desse final de semana vai ter a maratona, hein? Da psicanálise com várias lives, esses conteúdos também. Então fica atento aqui para você que perdeu alguma dessas aulas. Você vai poder rever e também para quem não assistiu, assistir em formato de maratona durante o final de semana. O pessoal falou aqui que foi uma aula perfeita, hein? Perfeita, né? Pessoal, muito obrigado pela sua participação, por você estar aqui conosco. E claro, nós do Instituto INER e Selfie desejamos que você se torne a sua melhor versão e se encontre nessa confusão que a gente chama de vida, trazendo à tona os nossos mais íntimos e verdadeiros desejos. Um beijo no seu coração, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!